Questão de número 24. Na figura ao lado, a água atinge uma altura de D igual a 35 metros, atrás da face vertical de uma represa, com W igual a 314 metros de largura. Determine letra A força horizontal a qual está submetida a represa por causa da pressão manométrica da água e B, o torque produzido por essa força em relação a uma reta que passa por O e é paralela à face da plana da represa. C, determine o braço de alavanca deste torque. Então vamos à resolução. Letra A. A gente sabe que a pressão ela é igual ao quê? A massa específica vezes a gravidade vezes a altura, né? A coluna de água. Então, se a gente considerar uma faixa horizontal de largura W e uma profundidade Y com uma espessura dy, diferencial de Y, sobre a barragem, nós teremos o quê? Que a diferencial da área será igual à largura, que a gente chamou aqui de W, vezes a diferencial, que é a espessura, dy, porque a gente não conhece, tá bom? Certo, então logo a gente vai ter o quê? A gente sabe que a força, ela é igual ao quê? Ela é igual a pressão vezes a área. Como neste caso a área a gente desconhece a profundidade, ela está em função da diferencial, então a gente vai colocar a diferencial da força, que vai ser igual a pressão vezes a diferencial da área, tá ok? Então, desta forma, a gente vai ter que a diferencial da força, substituindo esse valor de pressão aqui, vai ser igual a massa específica vezes a gravidade, vezes a nossa altura, que é a profundidade, no caso y, vezes, no caso, a diferencial, substituindo aqui a diferencial da área, tá? Que é a largura W vezes a diferencial de y, tá bom? Ok. Então, a gente vai agora integrar dos dois lados. Então, eu vou ter que a integral da diferencial da força é a própria força. E a integral disso aqui, a gente vai resolver agora. E a gente vai diferenciar ela entre 0 e D, tá? Eu vou mostrar aqui a figura de novo pra gente, que D é em função da altura aqui, tá bom? Da represa. Muito bem. Então, ok. Então, vamos aqui fazer a integral disso aqui, né? A integral, como a gente sabe, como a massa específica será uma constante, a gravidade será uma constante, essa largura também será uma constante, ela vai sair, tá? Vai ficar do lado de fora da integral. E a integral será apenas o quê? Y dy. A integral de y dy é 1 sobre 2 vezes y ao quadrado. Que neste caso, como está de 0 a d, será apenas d ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem isso aqui, tudo isso multiplicado por massa específica vezes gravidade, vezes a largura, tá? Então, agora é só substituir os valores, né? Então, a gente vai substituir. A gente vai ter 1/2 vezes a nossa massa específica da água, que é 1 vezes 10 elevado à terceira, tá? Vezes a gravidade, 9,80, vezes a nossa largura, tá? Que é 314 metros, vezes a nossa d ao quadrado, tá? Que a gente vai ter 35 ao quadrado. Então, fazendo os cálculos, nós teremos que a força será 1,88 vezes 10 elevado a 9 newtons. Ok, então vamos para a letra B, tá? Na letra B, o que ele me pede? Ele me pede o torque, tá bom? Então, a gente vai considerar a faixa de água na profundidade Y, tá? E ele quer em relação ao braço e ao ponto O. Então, o braço de momento para o torque será, então, como a gente vê para O, será D menos Y, tá? Se você for olhar na questão, você vai ver que ele é um dado que ele traz, que ele quer O, entendeu? Em relação a O, ao ponto O. Então, a gente vai ter que vai ser essa distância, voltando a figura de novo para a gente dar uma olhada, vai ser essa distância toda aqui menos Y, tá?
que ele quer em relação a este braço aqui, tá bom? Beleza. Então agora a gente já tem qual é a distância. E a gente sabe que o torque a diferencial do torque é igual a diferencial da força vezes a distância, que a distância vai ser o D menos o Y. Vai ser justamente o ponto, entendeu? De encontro à distância entre O e D. Beleza, então a gente vai substituir a diferencial da força que a gente achou aqui anteriormente, tá bom? Que vai ser massa específica vezes gravidade, vezes o nosso Y, que é a profundidade, vezes a largura, vezes a distância, que a gente calculou aqui, que o torque em O será D menos Y, tá? Vezes a diferencial em Y. Tudo isso em função de Y. Então, a gente vai integrar dos dois lados, tá bom? Integrando dos dois lados, a gente tem que a integral da diferencial do torque será o próprio torque. E a integral, a gente vai variar de 0 em D da mesma forma como para a força. Então, a gente vai fazer a integral disso tudo aqui, tá bom? Ok, então a gente vai separar aqui, a gente vai ver que se eu pegar e tirar isso aqui da evidência, eu vou ter D vezes este conteúdo todo e menos Y vezes este conteúdo todo. Analisando assim, a gente viu anteriormente que a massa específica é uma constante, a gravidade é uma constante e a profundidade é uma constante. D também vai ser, tá bom? Só que a gente vai substituir aqui, então eu vou ficar apenas, aqui eu vou ter apenas Y, tá? Então é como se eu tivesse duas integrais separadas, tá bom? A parte dessa integral aqui e a parte integral da multiplicação em D e a multiplicação em menos Y, tá? Então, fazendo a integral da multiplicação apenas em D, o que é que vai acontecer? Eu já tenho um D e a integral de Y, dy, vai ser y ao quadrado sobre 2. Só que y vai ser igual a d. Dessa forma, eu vou ter d ao quadrado vezes d, vezes a largura, vezes a profundidade, vezes a gravidade, vezes a massa específica. Então, vou botar em evidência aqui o que vai se repetir e vou ter d ao cubo sobre 2. Quando eu for multiplicar o menos y por todo este conteúdo aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um valor negativo, tá? Menos, aí eu vou ter massa específica, aqui em evidência, gravidade, aqui em evidência, vou ter a minha largura, aqui em evidência, e vou ter menos y multiplicado por y, que vai ser menos y ao quadrado, dy. Então, a integral de menos y ao quadrado vezes dy é o quê? Menos y ao cubo sobre 3. Só que como eu vou substituir o y por d, eu vou ter d a terceira, tá? Então, tá aqui, tá? A nossa integral resolvida. Então, agora eu vou fazer uma substituição dos valores, tá bom? E aí, se eu fizer aqui subtração entre os dois, como eu tenho um valor, eu vou ter 1 sobre 6 vezes massa específica, vezes gravidade, vezes a largura, e então vezes d elevado à terceira. Apenas substituindo os valores, eu terei 1/6 vezes massa específica, 10 elevado à terceira, gravidade 9,80, aí a minha largura será 314 metros, e os meus 35 metros elevado ao cubo, tá bom? E daí eu terei que o meu torque será um valor de 2,2 vezes 10 elevado à décima newtons por metro, tá bom? Então vamos agora à letra C, certo? O que ele me pede na letra C? Ele me pede o raio do braço, tá? Ele quer o braço onde eu gero o torque. Então, eu sei que o meu torque é o quê? É a força vezes esse raio. Beleza. Então, se R vai ser o que? O braço de alavanca. Logo, se eu tenho, que eu fiz a minha integral anteriormente, o meu torque será a solução da integral 1 sobre 6 vezes a massa específica, vezes a gravidade, vezes a largura, vezes d elevado ao cubo. E eu sei que a minha força pela resolução da integral
será 1 sobre 2 vezes a massa específica, vezes a gravidade, vezes a largura, vezes d ao quadrado, eu vou simplesmente substituir nessa fórmula, tá bom? Que é a fórmula do torque. Então, eu terei que o meu raio será igual a torque sobre força. Substituindo as duas fórmulas, eu terei isso aqui, tá? Então, aqui eu vou poder cancelar massa específica com massa específica, gravidade com gravidade e largura com largura. E vou poder simplificar isso aqui, vai ficar apenas D. Então, fazendo os cálculos, eu terei apenas D sobre 3. Quem é o meu D? 35 metros. Dividido por 3, a gente terá um valor de 11,7 metros. Então, traí a solução para essa questão.